arapuá, a abelha mais odiada de todas as abelhas, por uma grande parte dos abelhudos. Seja ele o tratado como apicultor, que é as abelhas africanizadas, o gênero Apis, na América. Raramente eu acho que, desconheço que tem abelha chamada pura, eu já vi essas conversas, mas diz que tem no arquipélago Fernando Noronha, parece que alguns criadores em algumas ilhas têm, mas isso eu acho assim pouco provável, porque eu conversei com um cientista, professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, no final do ano passado, e ele disse que ele é italiano. Uma das coisas que ele está falando, que ele falou para mim, presenciou, isso foi falado, é que lá eles querem encontrar a Apis de lá, que é a Apis mellifera linguística, raça pura, ou seja, não híbrida, e não conseguem. Então, o pessoal que está falando isso, porque ela é muito resistente lá no local dela de ocorrência. Mas, seja também os meliponicultores, eles odeiam o arapuá. Na verdade, estamos falando da Trigona spinipes porque tem outras abelhas com esse nome popular, essa grafia popular, essa denominação. Então, são 131 espécies de abelha, até acho que pode até existir mais, basicamente, em 3 gêneros: Partamona, 34, Scaptrigona, 49 e Trigona, 48. Que fato tem? Essas abelhas são muito confundidas, tratadas como arapuá. E aqui eu vou basear, que eu vou deixar o link aqui do vídeo. Na verdade, foi uma live feita por uma pesquisadora que tem estudo com o arapuá, que é a Patrícia Drummond. Ela é bióloga, ela é pesquisadora da Embrapa Meio Norte, que fica em Teresina, estado do Piauí. Então, ela estudou, e alguns pontos importantes. Quando ela fez já várias abordagens, segundo o relato dela, em flores, em alguns locais, as abelhas estavam visitando, não era o arapuá. Poderia ser sanharol, o brabo, várias escaptotrigona, onde tem ocorrência, porque o arapuá é a abelha com maior ocorrência aqui na América. E ela fez alguns, que eu lembro bem da live, alguns pontos que ela falou bem, acho que é muito importante. Uma que ela é tratada, desclassificada por muitos engomadinho, arrumadinho, lambidinho, almofadinha, entre outros adjetivos que a gente pudesse, vamos pensar, classificar, de que é a abelha cachorro. Porque, na verdade, ela pode pegar excremento de animais grandes. E se encontrar no campo de humanos, também de outros animais. Mas eu alertei no dia da live, também comentei, falaram isso, que as abelhas generalistas fazem mais do que isso em caixas que não tem vedação. Eu já vi uma caixa de tomate, com respeito ao popular, hoje aqui não tem isso, não fiquei com besteira falando que eu condenei, não, sim, foi um cientista. Nem todo mundo é perfeito, todo mundo tem seus pontos positivos, seus pontos negativos. A intenção dele foi melhor, mas quando eu abri uma caixa de tomate, modular, de alça, o pessoal da UFRB adora chamar de alças, eu quase caí de costa, que eu sou muito forte. Sou muito forte mesmo. Mas quase caí de costa, que era muito mal cheio, porque a abelha está sendo criada junto. Local, o pessoal tinha criação de patos, mas somente de galinhas. E as abelhas, no caso a jandaíra, foi pegar e pegou muito. A outra, eu abri não tinha tanto, foi a Mandacea miquiá. Então, por que elas fazem isso? Porque as caixas não têm vedação. Não adianta botar a fita, porque quando esquenta, quando esfria, o frio passa para dentro da caixa. E aí a abelha fica aquele sofrimento, tentando fazer a termorregulação, que é do conhecimento de muita gente. Mas voltando. O arapuá, ela encontrou um estudo feito em 6 colônias, ela encontrou 1/3 de coliformes fecais. E pode ter contaminado no mel, na análise de mel. Ou seja, uma baixa presença de micro-organismos, ou seja, na análise microbiológica, praticamente ausência. Só 1/3, ou seja, 66 alguma coisa, 66, se a gente fosse pensar direito, 66,66,
não contaminadas. Diferente de que muitas abelhas nativas, o mel está contaminado. Justamente por motivo que eu retratei aqui. A outra coisa que ela falou, eu lembro bem, foi quando fez a análise de pólen. O pólen foi de algumas colônias monofloral. O que é isso? O pólen da sabiá, ou o pessoal chama sanção do campo, e o pólen de outra planta, que eu esqueci o nome, do local lá no Piauí, lá em Teresina, mas o monofloral. Então, mostrando que a abelha não visita tanto essas flores. E outro ponto que ela tratou foi na Costa Rica. A abelha ela é muito abrangente. Ela é abelha natural, não estou falando de exótica. Estou falando das africanizadas de toda a América, basicamente, com exceção de alguns arquipélagos. Exemplo, pensando na costa baiana, Abrolhos. Se a gente pensa na costa potiguar, que tem a administração de Pernambuco, mas não é na costa pernambucana, Fernando de Noronha, e tem outros arquipélagos na costa brasileira, falando de litoral. Bom, o que ela falou foi que lá eles mataram os arapuá e depois caiu demais, porque estava atacando berinjela e outros produtos, e perderam, ou seja, houve uma queda de polinizadores. O que também já é apontado, ela não tratou na live, mas que é o melhor polinizador de uma planta que é cultivada lá em larga escala no Brasil, serve como condimento, é o caso da cebola. Se quer produção de semente, tem que ter arapuá, porque ela, de fato, é a grande polinizadora. Aí ela falou que a teia não encaixa. Então, e aí eu tenho um relato que é interessante, dentro da criação de abelha tem 2 arapuás, e na outra que eu boto, quando eu trago, baixo de seleção da raiz, tem bagunça, não é para estar queimando as abelhas dentro da minha roça, porque ele estava lá mexendo, que passando lá, não é lugar de passagem, não é caminho de ninguém. O cara pode passar lá, ele está passando lá, a abelha se defende, aí o cara vai lá e toca fogo. Sem pedir nem ao dono, sem saber se o dono queria ou não queimar a abelha. Mas também na parte baixa, que é no município, antes do município de Morelândia, tem vários arapuá perto, ele nunca teve a questão de atacar as africanizadas. O que eu chamo a atenção? Quando isso acontece é quando a fome está no extremo. E já viram muitos animais que morrem da vida para poder sobreviver. Isso é fato. Então o arapuá não é o problema. E quando ele aumenta, se ele aumentar, é uma questão de desequilíbrio ambiental. O fato é que ele é um dos grandes polinizadores. O mel não é esse que a gente falando. Ela também não faz tanta destruição. E tem também, aí não é dessa pessoa, é o caso do criador da Bahia, do município de Jaguarari, que ele não foi, quer dizer que eu não fiz nenhum estudo, não estou dizendo que isso aqui funcionou, quero apenas retratar que é um fato, mas que ele estava tendo prejuízo nas hortaliças, somente aquelas que o bicho ataca mesmo, mexe demais, inclusive na questão do tomate e outras plantas, mas era porque a necessidade era só no período da seca. A primeira observação de plante dentro da sua hortaliça, plante, use outras plantas. Inclusive uma planta tem até toxidez, que é a mamona, mas eu diria que ela cresce facilmente, é rápida, e ele plantou algumas coisas e deixou alguns matos, tipo o moçambê. Não sei se vocês conhecem, é um mato muito comum de beira de rio que as abelhas visitam. Pois de maneira, não diminuiu 100%, mas segundo ele, pelo menos 90% do ataque às hortaliças diminuiu. Agora, se você tiver só um pé de caju, vamos entender dessa maneira, ou um pé de manga, no local seco, pensar aqui o sertão nordestino, semiárido nordestino, caatinga seca, e você tem ali alguns arapuá por perto, e ele não voa só os que lá disseram, voa 2 km, rapaz, eu acho que ele voa mais. O fato é que, se tiver um pé de caju, quando começa a frutificar, e tem lá o pseudofruto, ele já ataca até a castanha, que é o fruto de fato. Se tiver a manga, ele come o fruto, quando começar a desenvolver, ele tira tudo, porque aquele fruto é importante para ele, porque vai ter, de fato, celulose. Mas se tiver a planta que forneça a celulose, caldo de joca, ele corta até caldo de joca, tudo isso vai ser excelente. Então, arapuá, e tira essa crendice, falta estudo, falta conhecimento,
Ah, mas que você já viu? Você vai aqueles comentários sem graça. Ah, leva para a sua casa. Não é assim. Está aí, vocês estão distantes são crentes em Deus, a maioria parece que acredita no outro, que o caminho não existe, eles não faziam um antídoto nele mesmo. O fato é que Deus criou a vida, se Deus criou a vida, ele não criou nada de errado. Tem que ser nessa parte.